Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Pacto de vida e de vida eterna. Isso é tremendo. Eu estava meditando quando a gente estava adorando o Senhor, porque a gente nem era nascido e o Brasil nem existia. E nós somos 2000 anos depois chamados para esse grande pacto que tem um reflexo para toda a nossa existência. E às vezes, eu não sei se você já percebeu que a gente só dá valor às coisas que nos custam. Não é verdade? O ser humano é assim. Se tem valor monetário grande, nós queremos. Se tem valor monetário pequeno, a gente rejeita. Então a gente despreza. É por isso que muitos desprezam a obra do Senhor, porque ela não custa nada. Não é? Se Deus quisesse atrair os homens, ele falava, ó, custa tanto. Um monte ia atrás. Mas como não custa nada, nós damos zero de valor. Então nós temos esse costume, o homem caído tem esse costume de valorar todas as coisas. Amém, meu irmão? Tanto é que a gente, quando entra no mundo adulto, só vê isso, tudo tem valor. Para nascer tem valor, tem ou não tem? Para morrer tem valor. E entre esses dois extremos, tudo tem valor. A comida tem valor, a água tem valor, o carro tem valor, a casa tem valor. Aí vem Deus para nos salvar com uma coisa sem valor. Porque é de graça. Isso confunde, não confunde? Por isso que as pessoas não dão valor. Você vê muita gente que vem, poxa, nas congregações, elas dão pouco valor à casa do Senhor, porque é de graça. Porque ninguém cobra nada. Porque a salvação é gratuita. E é tão impactante isso que muitos nem aceitam. E eu já vi gente que, por exemplo, está na igreja, aí começa a ter uma evolução financeira, o que acontece? Some. Porque, na verdade, o coração daquela pessoa não estava valorando. Então, como agora ele tem mais, a igreja já não tem muita razão de ser. Não é? Estava meditando ali. Vem Deus para salvar a gente, dando uma coisa sem cobrar nada. Então, a gente não dá valor. Nós estamos na Paraxá Vaerá. Apareci. É a 14ª porção, né? Essa paraxá vai de Êxodo 6, 2 a 9, 35. A Haftará Ezequiel 28, 25 a 29, 21. E a porção do Berit Hadashá é uma porção que eu gosto muito. Mateus 24, 1 a 51. Muita gente se debruça para ler, para estudar, para entender, porque é como se fosse a espinha dorsal dos finais dos tempos. Você quer compreender os finais dos tempos? Compreenda Mateus 24. É o próprio Filho de Deus que fala. E nessa porção de Mateus, Yeshua nos dá um roteiro claro dos finais dos tempos. Não sei nem como que as pessoas erram. Até Yeshua traz assim uma ordem nos acontecimentos interessante. E no final de tudo, depois da grande tribulação, você vai ler lá em Mateus 24, você vai ver que Yeshua volta e arrebata a igreja, não é? Então, o arrebatamento da igreja é no 7º shofar, que é tocado. Então, é no final. E as pessoas confundem achando que Yeshua vem aqui sem ninguém ver e vai levar a igreja. Isso é errado, viu, meu irmão? Isso não é bíblico. Isso foi o homem que criou. Parece gostoso, bonito, não é? A gente ser arrebatado e não passar pela grande tribulação, mas não é verídico não, tá bom? Não tem base bíblica para isso. Então, nessa porção, Yeshua traz um roteiro claro dos finais dos tempos. Primeiro, o templo seria derrubado, não é? Porque isso tudo começa, eles estavam no templo. Yeshua ia muito no templo, né? Tem gente que não dá valor ao templo.
Mas esse templo é extremamente importante. Inclusive, ele vai ser reconstruído porque está escrito, e Yeshua repete isso, que o templo será chamado casa de oração para todos os povos. E ela nunca foi chamada assim, então ainda o templo será reconstruído para ser chamado assim. Amém? Então, primeiro o templo seria derrubado. Yeshua fala isso em Mateus 24, de 1 a 2. E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Yeshua, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tem gente que diz que Yeshua está profetizando aqui. Yeshua não está profetizando. Yeshua está reafirmando um pacto que foi feito com Deus e Salomão quando Yud Revavirê abençoou o templo. Se você ler lá em, eu acho que 1 Reis ou 2 Reis, se não me engano, Salomão, quando dedica o templo, Deus fala isso. Se Israel largar os mandamentos e obedecer, adorar outros deuses, ele faria o quê? Lançaria essa casa no chão e tiraria Israel de Canaã. O que aconteceu? Porque era uma coisa que pertencia ao pacto. Amém, meu irmão? E já se cumpriu, 70 depois de Machia. Depois Yeshua revela que apareceriam muitos Machias, aí na sua Bíblia está Cristos, por causa do grego. Como está na Bíblia em português, Cristos. Né? Veja em Mateus 24, de 4 a 5. E Yeshua, respondendo-lhes, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Mashiach. Na sua Bíblia está Cristo. E enganarão a muitos. Meu irmão, aqui é profético. A precisão de Yeshua é uma coisa tremenda. Isto vem se cumprindo há séculos, desde então que Yeshua falou. Veja, pessoas que se declararam e são declaradas Mashiach, ou Cristo, como você queira. Veja, nos Estados Unidos, Ann Lee, líder dos Shakers nos Estados Unidos, dizia ser a manifestação feminina de Mashiach. Acredita nisso? Pode pesquisar. Barra, não sei se estou falando o nome certo, Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, eu já ouvi falar, afirmava cumprir profecias messiânicas, ou seja, de Mashiach, de várias religiões. Haile Selassie, ele morreu em 75, embora não tenha afirmado ele próprio ser o Cristo, parte do movimento Rastafari, já ouviu falar, né? O proclamou como tal. Tornou-se Negusa Nagaste, rei dos reis. Eles declararam que ele era o rei dos reis. Quem é o rei dos reis? Então eles estavam dizendo que ele era Yeshua, né? George Baker, chamado Pai Divino, morreu em 65, líder religioso nos Estados Unidos que dizia ser Deus encarnado. Olha que loucura. Gente, eu só peguei alguns, viu? São muitos, são muitos. Sun Myung Moon, esse aqui a gente ouviu falar muito, porque ele morreu agora em 2012. Fundador da Igreja da Unificação, afirmava completar a missão de Yeshua. São tantos, gente, que eu só peguei esse mais um, que infelizmente até o nosso país tem um. Sabia disso? Tem, o Brasil tem um. Ele é chamado Henri Cristo. Nasceu em 48. Brasileiro que afirma ser o mesmo Cristo que foi crucificado há 2000 anos. Ele é em reencarnação dele. E muitos seguidores. Gente, é milhares de seguidores. Não é 1 ou 2 seguidores, não, é milhares.
Fui ler até a história da vida dele. Agora, reencarnado, afirma que o nome INRI, não é? É o que o grego põe escrito lá em cima, a inscrição colocada na cruz de Yeshua, segundo os evangelhos, lhe foi revelado pelo Deus dele lá como seu nome verdadeiro. Então, por isso que ele é chamado INRI. É por causa da inscrição lá, né, em grego. Tá bom? E Yeshua nos revela que ouviríamos falar de guerra e rumores de guerra. Gente, preciso explicar. Mateus 24, de 6 a 8. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Gente, tem que acontecer. Quando tem guerra e tu fica orando para não ter, não vai adiantar, porque tem que ter. Parece às vezes que a igreja não entende isso. É mister que isso aconteça. É bonito você orar contra, mas é mister que isso aconteça. Vai acontecer. Vai haver guerra, vai haver conflito, vai haver discordância, porque tem que acontecer. Amém? Tem que entender. É Yeshua que está falando. Mas ainda, presta atenção, não é o fim. Eu vejo aí ameaça de guerra, os crentes ficam indo. Nos Estados Unidos é assim, indo para o meio do mato, cavando buraco debaixo da terra, fazendo bunker e colocando comida lá, porque com medo do fim. Meu irmão, quando o fim vier mesmo, você acha que bunker, buraco debaixo da terra vai adiantar? Pois é, isso é loucura, gente, não faz sentido. Os Estados Unidos está muito perdido, gente, não acompanha não, porque o americano está perdido. Eles têm falado coisas. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui na internet pesquisar a respeito de quem se dizia Cristo. A maioria é americano. Sabia disso? A maioria é de americanos. Impressionante isso. Não é? Ou eles dão isso ou zombam. Mas já foi uma nação temente a Deus. Mas foram eles que criaram esse negócio de arrebatamento antes da grande tribulação. Foram eles que criaram essa congregação aí que fica botando data na volta de Yeshua, enquanto a palavra fala que ninguém sabe. A palavra não, Yeshua fala, né? Que ninguém sabe. Então, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Gente, vai haver. Vai haver, mas não é ainda o fim. Amém? Isto vem se cumprindo e podemos ver hoje em dia com muita clareza conflitos reais entre nações, ameaças, tensões e boatos de guerra que deixam as pessoas assustadas e inquietas, até dentro da própria igreja, que não deveria ficar. Não é que a gente deveria gostar disso, não é bem isso, mas você entender que isso tem que acontecer e que se nós estivermos na presença do Senhor, o Senhor nos guarda, como guardou Israel no Egito. Havia trevas na terra do Egito, mas em Gósen, aonde Israel estava, não havia trevas. Havia mosca na terra do Egito, mas em Gósen, onde Israel estava, não havia. Deus tem poder. Ou você acredita que não tem? Ué, ou acredita ou não acredita, não tem meio termo, tem? Pois é. Um mundo instável, por isso que eu digo para vocês que eu acho que o presidente americano foi levantado para trazer instabilidade no mundo. O mundo estava muito equilibrado, não estava? Estava tudo meio que, se você empurrar para lá, eu empurro para cá. Estava assim, ó. Não estava? De repente, ele desequilibrou tudo. Botou taxa lá no alto, o pessoal começou a gritar, disse que quer invadir a Groenlândia,
diz que Canadá é um estado americano. Ele está querendo mexer em tudo, gente. Ele está brigando até com um amigo. Então está havendo o quê? Um desequilíbrio. E eu não duvido nada se ele invadir aí a Groenlândia, hein? Porque ele tem repetido isso. Então, na realidade, gente, não é o fim, mas nós vamos ouvir rumores de guerra e guerras. Nós estamos vendo a Rússia invadiu a Ucrânia, a China está querendo invadir né, Taiwan, os Estados Unidos querendo invadir a Groenlândia, o Canadá, é, e Cuba também, porque Cuba está com medo, porque ele está falando lá negócio de Cuba também. Pois é. A ilha de Cuba, você vê que todos eles têm uma ilha, né? China tem uma ilha, Estados Unidos tem uma ilha. Eu acho que a gente podia também escolher uma. Só se for a Ilha das Cobras, né? Pois é. Então, um mundo instável, onde crise política e sociais fazem parte da experiência humana. Mas Yeshua afirma que isso não é o fim. Não é, ele que falou. Ouça o que Yeshua diz a respeito desses acontecimentos em Mateus 24:8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, é bem possível que nós estejamos na plenitude desse princípio de dores. Inquietude, fome. Se for na África, gente, tem gente morrendo lá sem nada para comer. Se você não é só na África, mas a maior parte é. Mas nós temos no Brasil pessoa morrendo de fome. Nós temos nos Estados Unidos pessoa que não tem o que comer. Nós temos na Europa pessoa que não tem o que comer. Então, meu irmão, nós estamos vivendo o que Yeshua fala de princípios de dores. E a tendência disso é dar uma piorada até chegar, eu não sei se vai chegar a um conflito mundial para trazer o desequilíbrio generalizado, né? Porque sempre quando tem uma guerra, surge uma tentativa de unificação. Por isso que criaram a ONU, né? Que a ONU é a Organização das Nações Unidas, tá vendo? Está sempre tentando trazer aquela unificação. Então, talvez, se houver uma guerra mundial agora, eles vão entrar com toda a força e vão fazer aquilo que a Bíblia está falando, né? A unificação mundial. Amém? Então, é possível que seja através disso aí. Então, logo depois, Yeshua revela um acontecimento para seus seguidores, em Mateus 24:9. Então, é só para os seus seguidores, viu? Então sereis entregue à tortura e vos matarão. Ó, e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Olha aí. Não é porque você é do PT, não é porque você é rico ou é pobre, não é porque você é negro ou porque você é latino. Não é por isso que as nações vão te odiar. As nações vão te odiar se você verdadeiramente for seguidor de Yeshua. É ódio por causa do nome dele. Ouviu bem? Não é ódio porque, sei lá, você é africano, ou porque você é latino, ou porque você é indiano, ou seja lá o que for. Não é isso. Não está falando dessas coisas. Não está falando de revolução feminina. Não está falando como eu já ouvi falar. E tem nada a ver com isso. Tem a ver com seguidores verdadeiros de Yeshua. Amém? Yeshua avisa que seus seguidores enfrentariam oposição, rejeição e até morte simplesmente por se identificarem com ele. Ó, ainda não chegamos nisso, porque aqui no Brasil a gente adora Yeshua, põe na camisa Yeshua Hamashia, Filho de Deus Altíssimo. Eles ficam com raiva da gente, mas não fazem nada. Fazem? Uma hora vai. Uma hora vai. E esse tempo deve estar chegando. E isso é interessante saber disso.
É interessante compreender isso, viu, gente? Você vai ver como é. Olha só. Não é perseguição por política, por cultura ou comportamento. É por causa do meu nome, do nome dele. Né? Ou seja, por viver segundo a sua vontade e anunciar quem ele é, filho do Elohim Altíssimo, do Criador. Os verbos usados por Yeshua, entregar, perseguir e matar, mostram que ele não estava falando de algo simbólico. Os discípulos realmente passariam por isso. E a história confirma. Quase todos os apóstolos foram martirizados. Quase todos, gente. Eu não tenho certeza se foram mortos como eles falam, mas quase todos foram, com exceção de João, que foi preso na ilha de Pátimo e morreu velho. Né? Acho que os outros todos foram martirizados. Yeshua não afirma que cada pessoa odiaria os seus seguidores, mas que a oposição seria global. Isso já aconteceu? Atravessando nações, povos e culturas diferentes, é global. São nações que vão nos odiar. Amém? Yeshua está nos revelando algo que começou com os apóstolos. Começou com eles lá. Mas se estende pela história da igreja até os dias de hoje. Veja o que Yeshua repete a respeito disso em João 15, de 20 a 21. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Perdão. Se a mim me perseguiram, repete, se a mim me perseguiram, hein, também vos perseguirão a vós. Ó, nós estamos no bem bom ainda. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ó, Yeshua está dividindo o mundo aqui, sabia disso? É porque ninguém presta atenção. Yeshua está dividindo o mundo em dois povos aqui. Um que persegue e que não aceita, e outro que ouve. Amém? Serão divididos. Não vai ser... Deus não vai olhar e falar, você é americano, não serve, você é argentino, não serve, você é brasileiro, serve. Deus vai olhar os homens em dois grupos. Os que aceitam e os que não aceitam. Mas tudo isso vos farão por causa do quê? Porque não conhecem aquele que me enviou. E quem é que enviou Yeshua? Ele está afirmando que quem rejeita não conhece o Criador. Olha que coisa. Olha que coisa certa. E todo mundo fala Deus, né? A palavra Deus não existe na Bíblia, amém, meu irmão? Foi colocada. Existe Elohim. Deus não. A palavra Deus foi colocada pelos 70, os hotéus do grego, e depois foi para Deus dos latinos. Então essa palavra não existe na Bíblia. Existe Elohim. Então, na realidade, as pessoas que rejeitam a Yeshua é porque não conhecem Yud e Vav. Aí você diria, então Israel não conhece? Essa geração não. Se rejeita Yud e rejeita Yeshua, que não conhece Yud e Vav. Amém? Podemos ver os discípulos já perseguidos em Israel, na cidade de Jerusalém, em Atos 4, de 1 a 4. Ó, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo. Ó, estava com inveja. E anunciassem em Yeshua a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000.
Você vê aqui nesse texto, em Atos, cumprindo exatamente, literalmente, o que Yeshua profetizou em João, que se perseguiram a ele, perseguiriam. Então eles foram perseguidos e presos. Mas se ouviram a palavra dele, ouviriam a nossa também. Então, a quem dele ser perseguido, 5.000 homens se converteram a Yeshua Hamashi em Israel. Amém, meu irmão? Você vê o cumprimento, a exatidão da palavra. Se cumpre. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. É a mesma coisa hoje. Nos perseguem, mas muitos darão ouvido à palavra da verdade. Inclusive, os discípulos da época de Yeshua regozijavam por serem dignos de sofrer perseguição e afronta pelo nome de Yeshua. Que diferença, hein? Que diferença. Eles glorificavam por se acharem dignos de sofrer perseguição em nome de Yeshua. Eles não desanimavam, eles se alegravam, eles se achavam, meu Deus, eu sou digno de sofrer por ele, o justo. Olha que coisa, gente. A igreja está assim? A igreja não quer sofrer, meu irmão. A igreja está querendo benefícios. A igreja vem pedir a Deus porta de emprego, benefício, aumento salarial. Não que você não possa pedir, você pode. Mas, meu irmão, isso não é o fundamento do Evangelho. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro é o reino dos céus. Então, os discípulos estavam assim. Primeiro o reino dos céus. E eles se achavam, ficavam felizes e regozijavam porque se achavam dignos, olha só, de receber perseguições e afronta. Atos 5, 40, 41. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, eles apanharam, gente. Hein? Foram açoitados. Você ia continuar feliz sendo açoitado? Hein? Sabia? Os caras curvavam as suas costas, que aí estica a pele das costas, né? E toma aquele chicote com ponta de ferro, de osso, e aquilo arrancava a carne. E eles vestiram a roupa e saíram glorificando o Senhor. Gente, que amadurecimento espiritual, hein? Será que nós estamos assim? E concordaram, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse o nome de Yeshua e os deixaram ir, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Meu Deus, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Yeshua. Meu Deus, será que nós vamos ficar assim? Hein? Temos que ficar, meu irmão. Inclusive, a respeito desse assunto, o apóstolo Pedro nos revela que quem é perseguido por causa do nome de Yeshua é porque temos um selo. Veja, não tem como fugir, porque é espiritual, porque o diabo sabe quem nós somos, o diabo sabe o selo que temos. O selo não é visto com os olhos humanos, mas os olhos espirituais veem o selo que nós temos. O diabo não vai perseguir a ovelha que é dele, gente. Vai. É dele, está com o selo dele. Ele vai perseguir aqueles que não são deles. Você está vendo? Veja em 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Machias sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Yud-He Vav-He. Então, se tu não é perseguido, é porque você não tem o selo. Se você é perseguido, porque você tem o selo. Ser vituperado, você sabe o que é? É ser ofendido, injuriado, caluniado, difamado. Amém? Você pode ser ofendido, injuriado,
caluniado e difamado. E você pode entender uma coisa: se não tem razão aparente, é porque você tem um selo que é o Espírito do grande Criador. Amém? Então, inclusive, Pedro nos dá um ótimo conselho. Veja em 1 Pedro 4, de 15 a 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Yud Revavirê neste nome, ou seja, no nome de Yeshua. Eu glorifico a Yud Revavirê no nome de Yeshua. Olha aí, ó. E, na verdade, as perseguições a nós que somos de Yeshua faz parte, sabe do que, gente? Do juízo de Yud Revavirê. Sabia disso? Pois é, tem gente que não sabe. Quando nós sofremos, isso faz parte do juízo dele. Veja em 1 Pedro 4, 17 e 19. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Yud Revavirê. Olha aí. Ó. Começa aqui. Olha aí. Ó. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Yud Revavirê? As pessoas confundem e falam evangelho de Cristo. Evangelho de Yud Revavirê que está escrito, viu, gente? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ó, é difícil a salvação, gente. A salvação é de graça, mas a salvação não é fácil. Ela precisa de esforço. A igreja interpretou as coisas erradas. O Paulo fala: eis que surro o meu corpo, ou esbofeteio o meu corpo, para que eu não peque naquilo que tenho eu pregado. Ó. A salvação precisa de esforço. Esforça-te e tenha bom ânimo. A igreja achou que salvação é assim, ó, de graça, e tudo é de graça. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não é isso que Paulo fala, não é? É porque lê pela metade as coisas, ou aceita aquilo que lhe é aprazível, conveniente, né? Então, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Yud Revavirê, confie as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Então, se você está sofrendo segundo a vontade de Yud Revavirê, Davi entendeu. Davi, depois que pecou, pediu perdão, mas Deus falou que ele ia perder tudo, etc, etc. Ele estava fugindo do filho dele e ficou lá o descendente de Saul amaldiçoando ele. Serruia falou para ele: olha, você quer que eu mate esse incircunciso, Davi? Ele falou: não, se aprouve a Deus que este me amaldiçoasse, que assim o seja. É isso aqui. Ó. Sofre perseguição, mas é pela vontade de Deus, então vá fazer o bem, entregando a sua alma nas mãos do Criador. Ó. Será que já estamos assim? Já aprendemos assim? Ou nem se fala a respeito disso nas igrejas? Pois é. E isso de que o justo sofre não é novo. Desde que o homem pecou é assim. E isso está escrito lá em Provérbios 11, 31. Eis que o justo é castigado na terra. Ó, quanto mais o ímpio e o pecador. Deu para entender? Deu para entender? Hein? Deixa o gato não vai ter salvação. Depois Yeshua expõe uma verdade profundamente dolorosa. As perseguições por causa do seu nome são tão severas que entre os homens naturais e até entre seus próprios discípulos surgem rupturas, traições e quedas. Isso é triste. Por causa das pressões, das perseguições,
tanto os homens naturais como os crentes começam a ter entre eles ruptura, traição, mentira, por causa da pressão. Veja em Mateus 24, 10. Nesse tempos, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Ó, as pessoas vão tropeçar, vão cair, vão abandonar a fé diante da pressão, da perseguição, porque ainda não estamos sofrendo perseguições. Não estamos. Ah, mas lá na África, isso é localizado. A palavra aqui está dizendo de coisa mundial, gente. Você não tem ideia. As pessoas estão entendendo errado. Yeshua está falando de uma coisa global. Ele vem falando de nações, povos e línguas. Então, isso aqui é uma perseguição global. As nações te odiarão por causa do nome dele. As nações, não é um povo ali na África ou o árabe ali, é as nações. O Brasil vai te odiar, os Estados Unidos vai te odiar, a Argentina vai te odiar, todos vão nos odiar por causa do nome de Yeshua. Então, isso é global e a pressão vai ser grande. Ah, Rafael, mas a igreja vai ser tirada. Você ouviu ele falando aqui disso? Yeshua não disse, será que Yeshua esqueceu? Ah, esqueci que a igreja vai ser tirada. Não, meu irmão, a igreja não vai ser tirada da terra assim. Não é assim, amém? Ó, as pessoas vão tropeçar, cair, abandonar a fé diante da pressão. Isso descreve pessoas que professavam seguir Yeshua, mas que diante da perseguição humana revelam que sua fé não era profunda. Ó. E também pessoas que ouvem sobre Yeshua, mas rejeitam por medo da perseguição humana. Tem isso? Claro que tem. O cara ouve que é verdade, mas não vou aceitar não, porque eles estão sofrendo muito. Vai ter isso também. Amém? Por isso Yeshua diz no início, em Mateus 11:6, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ó, ele já falou isso lá no início. É porque eles usam um termo, às vezes, que você fica sem entender muito, né? Escandalizar-se, não é? Então, em Nazaré, onde Yeshua e sua família morava, se escandalizaram dele. Veja em Mateus 13, 54 a 57. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho, não é carpinteiro, mas fica assim mesmo, do carpinteiro? E não se chama sua mãe Miriam? E seus irmãos Jacó e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. E Yeshua, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua pátria e na sua casa. Portanto, meu irmão, escandalizavam-se nele significa que as pessoas se ofendiam com o que Yeshua falava. É isso que quer dizer. Que tudo que ele estava falando estava ofendendo eles. Então, eles rejeitavam sua mensagem ou tropeçavam na fé por causa dele. Essa fé eu não quero. Isso aí que ele está falando eu não aceito. Não tem gente que fica assim? Isso eu não aceito. Isso está se escandalizando. Quando você fala que Yeshua não é o Pai, isso escandaliza muita gente. Isso é perigoso, porque se eles estão se escandalizando com a própria verdade, eles caem nisso aqui. Escandalizar é rejeitar. Escandalizar-se é ficar espantado com aquilo e fechar o coração para aquela mensagem. É rejeitar o que ele estava falando, né? E a sua mensagem, ou tropeçavam na fé por causa dele. Não é escândalo
no sentido moderno que hoje nós usamos de fofoca, vergonha pública. Não é isso, é porque nós usamos a palavra escândalo hoje de outra forma. Mas no passado não era assim que era usado, tá? É tropeço espiritual, ofensa interior e rejeição total àquela mensagem. Isso é escandalizar. Por isso que Yeshua diz: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Bem-aventurado é feliz, afortunado é aquele, posso até dizer, rico é aquele que não se escandaliza de mim, não se envergonha de mim, não se envergonha daquilo que falo, daquilo que sou, daquilo que ensino. Bem-aventurado, é isso que ele está dizendo, viu? Porque escandalizar é tropeçar espiritualmente, é se sentir ofendido interiormente. Você quer ver? A geração de Israel hoje, não vou dizer que sejam todos, mas uma grande maioria, você fala Yeshua é o Mashiach, eles ficam ofendidos, ficam irados, eles se escandalizam. Deu para entender? Quando você entra na igreja e diz assim, ó, Yeshua não é o Pai, tem gente que se escandaliza, tem gente que fica ofendida, tem gente até que te ofende, porque você está dizendo a verdade, está se escandalizando com a verdade. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque Yeshua diz, bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Olha aí, ó. Se foi o próprio Yeshua que falou, maior é o Pai que está nos céus. A igreja não entende isso. A igreja briga contra isso. Então está se escandalizando de uma verdade. Isso é muito e muito perigoso. É tropeço espiritual, é ofensa interior, é rejeição. Aqui significa que as pessoas da própria cidade de Yeshua, onde ele viveu com a sua família, não acreditaram nele, se ofenderam com a sua autoridade e rejeitaram sua identidade. Eles rejeitavam. Quando ele fala, sou filho de Deus, ofendia todo mundo. Eles ficavam irados. E hoje, na igreja, você fala que ele não é o pai, eles ficam também furiosos, com raiva de você. Então, isso é escandalizar. Então, nós estamos num período muito perigoso das pessoas na igreja. Amém, meu irmão? A pergunta que eu faço, será que nós nos escandalizaremos e faremos o mesmo que eles fizeram? Medita nisso. Shabbat Shalom.